na reunião de hoje 3 ajustes simples e práticos para o seu bebê dormir a noite toda. Então, vocês vão ver que eu vou trazer bastante exemplos de mentoradas minhas, vida real, para que vocês vejam na prática como funciona, porque assim é muito mais fácil você aplicar na sua casa, né? Então, vamos lá, antes de começar, quero dar um aviso rápido aí para vocês, dizer que essa reunião você não vai achar um monte de conteúdo de regras de horário de rotina, tabela, janela de sono, né? E quantas vezes o bebê tem que dormir, que horas que ele tem que dormir, nada disso. Até porque eu sempre falo que a gente não trabalha com robôs, então não dá para a gente pegar uma criança e tentar enfiar dentro de uma tabela, que é o que eu vejo muito por aí. E aí tem um monte de mamãe frustrada. Aqui não, aqui eu vou te dar dicas e orientações práticas que você pode aplicar aí na sua casa, observando o seu bebê, e aí você vai adequar conforme o seu bebê, para que as coisas funcionem, tá bom? Então, sinto decepcionar quem achou que ia receber uma lista de um monte de tabela. Não vão receber, mas fica aí que eu vou te dar dicas práticas para você usar no seu dia a dia, tá? Isso por quê, gente? Porque eu gosto de esclarecer e começar antes de falar o passo a passo, né? Fazer essa introdução, porque muitas vezes muitas mamães acham que, será que vale a pena aplicar, né, esses passo a passo, né? Porque eu vejo tanta gente com esse problema, é comum, né? Será que não é melhor só esperar passar? Então eu trouxe essa introdução para mostrar para vocês que sim, é verdade, é muito comum. O Globo diz, né, na sua matéria aqui que eu puxei, que 72% dos pais sofrem alguma dificuldade com o sono do bebê no primeiro ano de vida, né? No primeiro ano e meio a 2 anos de vida, são os anos que mais dão trabalho no sono da criança. Então, 72% dos casais têm alguma dificuldade. E o BBC News fala de 8 a cada 10, né? Que seriam 80%. Então, entre 72% e 80% dos bebês passam por algum quadro de dificuldade de sono, pelo menos no primeiro ano de vida. Então, sim, é muito comum mesmo. Mas eu sempre brinco, eu falo, não é porque é muito comum que significa que é totalmente normal e eu não posso fazer nada para mudar. A gente pode sim melhorar essa situação. Você pode mexer e mudar isso a partir de hoje, ou a partir de amanhã, melhor, ainda com a sua criança. Tá? Por que, Shirley? Por quê? Porque se você esperar, eu vou te dizer bem sincera, vai passar. 1 hora, isso não é mentira, 1 hora o seu bebê vai, o corpinho dele, o metabolismo dele vai se adequar a esse mundo aqui fora, né? Porque o bebê nasce com sistemas desajustados, porque o nosso sistema, né, o nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico, ele é ajustado pelo sol e pela lua. E na barriga da mamãe não tinha sol e lua, gente. Então eles nascem realmente com o sistema desajustado. Mas a gente pode fazer algumas medidas, e é isso que eu vou passar para vocês nessa reunião, para ajudar com que esse metabolismo, esse reloginho se ajuste mais rapidamente, né? E se você não fizer nada, ele vai se ajustar 1 hora. Mas as pesquisas aí ao longo do mundo, várias sociedades de pediatria ao longo do mundo foram tentando chegar a esse número, e aí chegaram a um número assim que parece ser uma média infalível, a idade infalível para uma criança já dormir a noite inteira, 3 anos de idade, a mágica acontece. 3 anos de idade, se você não fizer nada. E eu costumo falar bem assim, se você não se importa de ficar 3 anos sem dormir, tudo bem. Boa noite, pode descansar, nem precisa ficar aqui que a tia Chipa ouvir esse passo a passo. 3 anos, passa, vai passar. Agora, se você acha, assim como eu, que 3 anos é muita coisa, então, presta atenção, fica aí ligadinho, porque eu vou te dar o passo a passo aí que vai mudar suas noites de sono, tá? E por que que eu faço questão de ensinar e trabalhar com isso e mudar essa realidade nessas famílias, né? Nesses quase 80% de famílias que passam por esse problema? Porque eu passei por isso na pele. Então, eu sei que, teoricamente, esperar 3 anos, não é o fim do mundo, né? São só 3 anos. Passa. Mas esses só 3 anos, enquanto esses 3 anos chegam, a família tem que se viver com essa realidade aqui, que pode ser a realidade de alguma de vocês aí, né? Aquele bebezinho que acorda de hora em hora, ou a cada de 2 em 2 horas, acorda, chora muito e demora para voltar a dormir. Tudo isso traz um desgaste, um cansaço tão grande, principalmente da mãe, que normalmente sobra para a mãe mesmo, né? Por mais que a mãe trabalhe, tudo, tá, no mundo de hoje ainda vem muito, né, sobre a mãe, essa sobrecarga, né? A privação de sono normalmente vem mais em cima da mãe. Claro, pode atingir o pai também, mas normalmente a mãe sofre mais. Enquanto isso, o que acontece? A mulher não aguenta esse desgaste. Então, em algum momento vai acontecer um negócio dentro. Um desses pontos aqui, né? Pode acontecer um desmame precoce.
Ai, a mãe, eu sempre pergunto para as mães, quanto tempo você deseja amamentar? Ai, eu queria 2 anos, eu queria 1 ano. Mas aí quando chega 5, 6 meses, a mãe está pensando em desmamar. Por quê? Porque ela não aguenta mais. Aquele desejo que ela tinha de, eu vou garantir o aleitamento até 2 anos, que é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, a criança vai por água abaixo, porque ela não aguenta acordar tantas vezes na madrugada para amamentar essa criança. E muitas vezes a criança não acorda porque é para amamentar. E a gente vai falar isso no próximo slide, mas ela acorda por algum motivo e aí precisa amamentar. E fica um desgaste tão grande que essa mulher acaba desistindo da amamentação. Outra coisa que pode acontecer, estresse, ansiedade, sintomas depressivos, né? A gente ouve muito de mulheres aí que depressão faz parte. Por quê? Por conta de privação de sono, dorme mal, vai ter um quadro, né? Outra coisa, brigas entre casais. Eu até coloquei em negrito, gente, porque eu passei por isso. Até no meu Instagram, eu tenho um vídeo lá que falo como a rotina do sono salvou o meu casamento e a minha sanidade, que eu conto essa história. Tá bem lá, bem fixado no meu Instagram. Quem entrar lá pode ler depois desse vídeo, que eu conto essa história. E eu e meu marido éramos melhores amigos. Quando a gente começou a namorar, as pessoas olhavam e falavam assim, qual a novidade? Vocês já namoravam há muito tempo, vocês aqui não percebiam, porque a gente não se desgrudava. Mas quando Samuel nasceu, e Samuel estava com 6 meses de vida, foi a única vez que essa aliancinha aqui saiu das mãos da tia Xi. E eu quase me divorciei. Por quê? Porque o desgaste era muito, muito, muito grande. Então, eu ficaria no estado, parar aqui um pouquinho para olhar para vocês, fiquei no estado de cansaço tão grande que se ele olhasse para minha cara, gente, eu estourava. Se falasse bom dia por quê? Não tem motivo nem para dizer bom dia. Tudo era motivo. Tudo me irritava. Tudo me irritava. Então ele chegava, se ele perguntasse, não tem nada para comer, eu já falava, você pensa o quê? Que eu não fiquei sem fazer nada o dia inteiro com esse menino não para de chorar, tentando fazer, garantir soneca. Porque eu peguei essas tabelas de janela de sono também. Tinha que garantir soneca, passava o dia tentando fazer a mãe dormir. Ele não dormia, eu não tinha tempo de fazer nada. Muitas vezes eu não tinha nem tempo de comer. Quantas vezes eu comi só um miojo? Eu olhava assim na parte da tarde e não tinha escovado os dentes, estava com nó no cabelo ainda. E meu marido chegava querendo comida. Eu queria tomar umas porradas, né? Eu estava extremamente estressada. E ele também estava cansado, trabalhou o dia inteiro, chegava, a casa estava uma bagunça, não tinha o que comer. Então, olha o desgaste, tudo porque eu não tinha uma rotina bem ajustada com essa criança. Então, essa criança, ela não dormia bem de dia e à noite pior ainda, né? Porque uma coisa puxa a outra. Aí tem criança até que dorme bem durante o dia, mas a noite é terrível. E aí, logo depois, a noite do dia vai acabar se complicando. Ou ao contrário, né? A noite, o dia é complicado e a noite é tranquila, mas aí se não ajusta, vai virando uma bola de neve, daqui a pouco o sono noturno também é prejudicado. Então, além da briga de casal, risco aumentado de divórcio, prejuízo no rendimento do trabalho, né? Aquela mãe que volta a trabalhar e não consegue dar conta do trabalho, né? Fica dispersa, erra, chega atrasada, né? E aí começa a ter problema no trabalho, com o chefe e tudo, e aí acaba falando, não dá jeito, não tem jeito e vou ter que sair. E sai. Então, tem um índice muito grande de mulheres que abandonam a profissão nos primeiros 2 anos de vida da criança. Por quê? Por conta dessa privação de sono. Além disso, pode levar o quê? Redução da renda da família, né? Porque eram os dois trabalhando, daqui a pouco a mãe tem que sair do trabalho, fica as contas tudo para conta do marido, né? Aí as coisas começam a ficar mais apertadas, né? Já não é que não estou falando que ninguém vai passar fome, não sei o que, não. A maioria das vezes não. A gente vê aí, não, a maioria das vezes não é isso que acontece. Mas já não dá para tanto supérfluo, já não dá para ficar viajando, não dá para ficar passeando, né? E aí fica mais desgaste ainda, né? O dia a dia já é difícil e ainda não dá para sair, não dá para passear, não dá para sair muitas vezes porque essa criança não dorme. Se sai, essa criança fica dando choro lá e aí tem que voltar e aí estraga o passeio de todo mundo. Então, olha quantas coisas envolvidas de quando a gente fala que a criança não dorme. E aí é natural que nessa situação as mamães façam o quê? Vá buscar soluções. Né? E aí vai fazer o quê? Vai fazer como a tia Xi fez. Eu fiz também, não julgo ninguém, porque eu também fiz. Vai buscar no Google, vai buscar no YouTube. Na minha época, quando São Menor, há 3 anos atrás, já tinha YouTube, mas a gente não tinha tantas coisas assim, tantas coisas de maternidade no YouTube. Naquele tempo, hoje em dia tem. E aí você vai, pega um monte de dica lá, rotina,
Mudei a rotina para o bebê de 6 meses. Tem que dormir 3 vezes, tem que dormir 2 vezes, não sei o quê. Tem, né? Quantas, então, a soneca tem que ser tanto tamanho. E você fica tentando enquadrar seu filho lá. Não funciona, você fala, é melhor pegar um curso. Aí você compra um curso cheio de técnica de treinamento de sono. Ah, não pode deixar o bebê dormindo mamando, né? Esse é só um deles. Não, você tem que deixar ele chorar não sei quantos minutos, depois de não sei quantos minutos você pega. Ou não, chorou, você pega, parou de chorar, você põe de volta. Aí você pega de novo e põe de volta, põe de volta, que são os pick-up down, né? Põe, tira, bebê do bebê. Ai, desassociação de mamãe, então me tira até com fôlego quando eu vejo isso. É que você precisa tirar o bebê o vício de amamentar, né? Então não pode amamentar na madrugada, então ele acorda na madrugada, você tem que tentar ficar calmando o bebê, você fica lá 1 hora tentando fazer o bebê parar de chorar, e depois de 1 hora e pouco, você está cansado, você acaba dando mamar. Então eu falo, se era para dar, já dava logo no começo, né? Eu não trabalho com essas técnicas, mas você vê por aí. E qual é o problema que tem nessas técnicas? O problema é que nenhuma delas observa as particularidades do seu bebê. E é por isso que eu gosto de começar, quando eu falo desse passo a passo, de começar falando isso, que o principal é que observar as particularidades do seu bebê, né? Primeira coisa que eu falei quando eu abri esse slide, não vai ter tabela pronta. Porque eu não acredito em encaixar bebê em tabela. Porque cada bebê é único, cada ser humano é único, cada família tem sua realidade. As rotinas são diferentes, então não funciona. A gente tem que observar o bebê, descobrir as particularidades deles, é isso que eu vou mostrar para vocês, o que vocês têm que olhar, tá? Para quê? Para identificar a causa dos despertares. Por que ele acorda tanto na madrugada? Né? Ele acorda, vai buscar o seio na madrugada, sim, ele busca porque ele precisa relaxar para voltar a dormir. Mas ele, se ele não acordar, sem buscar o seio. Então, ao invés de tirar o seio, eu tenho que descobrir por que ele acorda. E aí a gente vai na causa, tá? Então, estão dispostos a aprender como descobrir o que está causando seus bebês aí? Coloca aí no chat. Estão dispostos? Vamos lá? Podemos começar, vamos descobrir por que esses bebezinhos estão acordando na madrugada? Tá. Porque se você não descobrir, você ficar tirando as cegas para tudo quanto é lado, tem grande chance de dar errado mesmo. Por isso que muitas coisas não funcionam. Porque a chance de dar certo é realmente mínima de você acertar, sem saber para onde você está mirando, né? Tirando as cegas. Quando você sabe qual é a causa, você vai lá no ponto certo e as coisas funcionam. Porque senão, a única coisa que você vai conseguir, ao invés de conseguir que seu bebê durma melhor, é se sentir frustrada. Então, eu vejo e recebo muito no meu Instagram, e me corta o coração quando eu vejo casos como esse. A mamãe colocou, sinceramente, já li milhares de conteúdos e nenhum método me ajudou. E não ajuda mesmo, porque se tenta tabelar a criança, não vai ajudar mesmo, né? Minha filha tem 7 meses, adormece somente no peito. Não tem problema nenhum nisso, né? Há uns 2 meses só dorme no meu colo. Aí já chama atenção. Por quê? Porque o lugar de dormir é o quê? No berço, só na cama. Por que essa criança não consegue dormir lá, só dorme no colo? Provavelmente porque os sistemas estão muito, muito, muito desajustados. Porque se os sistemas estão ajustados, gente, o que a gente vai fazer no passo a passo é justamente enxergar o que esse bebê precisa, enxergar o que esse bebê precisa e suprir ele para que ele não acorde, tá? É isso que a gente vai fazer. Com qual é o objetivo? Ajustar os sistemas dele, né? Nós temos alguns sistemas reguladores do sono, nem coloquei isso nessa apresentação, porque não era o foco, tá? Mas a gente precisa ajustar esses sistemas, né? Que fazem parte lá do tal relógio biológico, para que as coisas funcionem. Porque se o sistema estiver ajustado, ele vai dormir em qualquer lugar, ele não vai precisar de dormir só no colo, não vai ter essa dificuldade de tem que mamar e ninar, ele vai dormir, gente, eles dormem sozinho, de qualquer jeito. Aí eu acho isso impossível, tá? Você fala isso porque eu não quero meu bebê não dorme de jeito nenhum, né? Não dorme se não estiver balançando, não estiver no peito, não dorme se eu colocar no berço, ele acorda, você não conhece meu bebê, eu não conheço, mas eu conheço essa realidade, eu sei por que isso não acontece. Esses sistemas estão desajustados. E é fácil eu falar para vocês, sabe por quê? Eu tenho certeza que vocês já viram, ou pelo menos ouviram falar, gente que dormiu assim, no ônibus, de pé, se segurando. Já ouviu falar de gente que dorme no volante? Como é que a pessoa dorme no volante, gente? Com luz, carro passando para lá e para cá, como que ela dorme? Por quê? Porque tem hormônio, tem pressão de sono, esses sistemas estão alinhados, juntou os dois sistemas, apaga e dorme. Se você alinhar esses dois sistemas do seu bebê, na horinha sagradinha dele lá, porque o bebê vira um reloginho, não é a gente que impõe o horário que ele quer dormir, o corpinho dele começa ajustado, começa a virar um reloginho, ele vai dormir. Então tem um monte de mãe que fala, achava impossível a criança dormir, e depois manda foto para mim, olha, vocês vão ver aí na apresentação. Não, dá spoiler, que o bebê foi, dormiu, dormiu assim, Chico, dormiu na igreja, dormiu não sei o que e tal. Dormiu em qualquer lugar, porque começa realmente a dormir. Né? Então, esse bebê, ela fala, só dorme no meu colo, porque o sistema está desajustado. Né? E impossível jogar no berço em qualquer lugar, não vai mesmo.
Porque se o bebê está com problema desajustado, não adianta. Você pode preparar o berço mais lindo, o melhor ruído branco, o melhor shadow, o que for. Essa criança não vai ficar. Por quê? Porque ela não tem hormônio para segurar esse sono. Não tem pressão de sono para segurar esse sono. Não fica. E aí ela precisa da ajuda, já que o sisteminha dela não está segurando, precisa da ajuda de um adulto através de um processo que a gente chama de corregulação para conseguir manter esse sono. Aí ele só consegue dormir se estiver no colo, se estiver em cama compartilhada, tem que estar com um adulto do lado. Saiu, corta o Wi-Fi, que eu chamo esse sistema de Wi-Fi, o Wi-Fi cai, ele acorda. Então você não consegue ficar longe desse bebê, porque ele vai acordar. É o caso dessa mãe. Não quis bico, nem naninha, nem paninho. Isso daí a gente usa quando? Autonomia do sono, quando a gente quer ensinar essa criança a adormecer sozinha, que é diferente adormecer sozinho de manter o sono. Né? A criança tem que ter a capacidade de adormecer sozinha e de manter esse sono. Mas se ela não tem minimamente a capacidade nem de manter o sono, dormir sozinho, piorou. Então tá indo o quê? Indo, querendo construir casa do telhado para baixo, como eu falo. A gente não constrói casa pelo telhado, a gente primeiro faz o alicerce, que é ajustar os hormônios, sobe as paredinhas, que é ajustar a rotina adequada, que supra as necessidades do bebê. Depois a gente vai para o telhado, que é o modo de adormecer. Então, é típico de uma mãe que está dando tiro para tudo que é lado. Onde que ela está querendo arrumar? Ela está querendo arrumar com naninho e paninho. É a última fase. Se você não arrumar o começo, não adianta. Não vai funcionar, não vai mesmo. Quero ver alguém me ajudar nessa. Eu ajudaria, mas tem que vir até mim, né? Sinceramente, já desisti. E eu mandei a resposta para ela. Falei, se você não tivesse desistido, eu poderia te ajudar. Era só você entrar na mentoria, vir comigo, que eu te ajudaria. Ou até ler o meu livro, já começa, nem precisa entrar na mentoria. Mas quando você já desiste, não quer fazer mais nada aí, não tem mais nada o que fazer mesmo, né? Quando funciona, a mãe se sente assim e fica achando o quê? Que o problema é o seu bebê ou se culpando. Né? Essa daqui tá achando que é o bebê. O problema é a minha filha não tem jeito, não tem mais jeito. Mas tem mãe que se culpa. Eu é que não sei fazer meu bebê dormir. E não é nenhuma coisa, nem verdade. A criança não tem prontidão. O corpinho dela não está adequado, não está com relógio biológico, não está com metabolismo, os hormônios funcionando. Isso para que essa engrenagem toda funcione, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês, apresentei tudo isso para vocês verem qual é o quadro geral, o que a maioria passa, né? E que não precisa ir para nenhum desses métodos malucos, nem ficar tirando as cegas, né? Porque senão você acaba ficando frustrado, como essa mamãe aí que eu mostrei, tá? O que você precisa? Você precisa, sim, ajustar alguns hábitos, atividades na sua rotina diária para mudar. Então, o caminho é esse. O outro caminho que tem, o caminho natural, respeitoso, que realmente funciona é esse. Tá? Não tem fórmula mágica, eu não vou falar para vocês hoje. Olha, é só você pegar o seu bebê e falar pirim, pim, pim, amanhã ele já vai estar dormindo a noite inteira. Não é isso. Não é isso que eu vim aqui fazer para vocês. Eu vim mostrar um passo a passo que você pode seguir na sua casa e você vai colher os frutos. Quando, Chile? Em 3 semanas, em 4 semanas, às vezes leva um mês para poder começar a ver o efeito, tá? Porque nós estamos trabalhando com o quê? O sistema biológico. Esses dias eu peguei um pai que era engenheiro e falou, nossa, mas por que demora assim? Eu falei, olha, no mínimo 3 semanas. Então, a gente se vê novamente daqui a 3 semanas para ver como é que está o andamento. Mas por que demora tanto assim? Eu falei, porque é um ser vivo, não é uma máquina. Se é uma máquina no computador, a gente muda a programação e pronto. Mas um ser vivo, não. Né? A gente toma remédio, não é de um dia para o outro que fica bom. Né? A maioria dos remédios, o médico fala o quê? Toma 5 dias, toma 7 dias. Né? Às vezes a gente tem que tomar mais tempo. Uma vitamina toma 3 meses, fica 3 meses até equilibrar aquela vitamina. Porque é um organismo vivo, tá? Então, não vai ser nada que você faça hoje, amanhã vai estar dormindo. Mas se você fizer com regularidade, você vai colher frutos, assim como a Alessandra, a mãe da Luísa. É que ela estava, acho que com uns 2 meses de mentoria por aí. Quando ela mandou para mim, olha, a Luísa dormiu pela primeira vez muito bem, não sei o que. Eu falei, olha, então vamos acompanhar mais uma semana, né? Se ficar uma semana toda, depois você vai para o meu Instagram. Eu falei para ela, porque foi super rápido o processo de Luísa, e ela era super piquititica quando dormiu a noite toda. E aí depois ela mandou para mim esse depoimento, que era para eu fazer uma matéria para o Instagram, e eu tirei esse pedacinho aqui para trazer para vocês. A matéria completa está lá no Instagram, depois, se vocês quiserem conhecer a história completa da Luísa. Tá? Luísa, com menos de 5 meses, dorme em qualquer lugar. Tem apenas um despertar para mamar. Dá uma única vez. Mama e volta a dormir em 5 minutos. Mesmo em meio aos saltos de desenvolvimento e transição de sonecas. A Shirley me mostrou que existe luz no fim do túnel.
me ensinou que quando a rotina da criança está ajustada e as suas necessidades supridas, eu vou falar muito isso nessa reunião, podemos sair da rotina e isso é maravilhoso. Então, a gente não precisa ficar preso em rotina nem nada, dá para ter uma vida tranquila, normal, ter vida social e a nossa criança dormir bem, desde que a gente respeite algumas coisinhas, né? Montar uma rotina adequada para o metabolismo dela, suprir todas as necessidades. E a Luísa fez isso, seguindo os 3 passos, vocês vão aprender agora, tá? E quem ficar aí até o finalzinho, além de aprender os 3 passos, ainda vai ter uma oportunidade de conhecer um pouquinho sobre como funciona a minha mentoria por dentro, que foi a mentoria que a Luísa fez, né? Que a Alessandra fez, melhor dizendo, para conseguir o soninho da Luísa nessa quantidade. E eu falo pra caramba, eu sei que eu falo pra caramba, né? Mas eu sempre acho que as pessoas já me conhecem, que já me viram pelo Instagram, mas muitas vezes as pessoas acabam vindo, caindo de paraquedas nessa reunião aí, sem nem nunca ter me visto em uma live nem nada. Então, quero me apresentar brevemente. Eu sou Sheila Ribeiro, esposa do Dr. André Reis e mãe do Samuel, que foi esse carinha aqui maiorzinho que me tirou o sono. Do Davi e do Paulinho, esses dois eu já não tive problema, porque eu já tinha estudado, né? Eu estava estudando esse aqui, então, que foi a época que eu fui fazer a minha pós-graduação nos Estados Unidos. Esse aqui foi o mais tranquilo de todos. Sou consultora materna infantil, especialista em saúde integrativa do sono, tá? Não é um curso de consultoria do sono simples, né? A gente vê a saúde integrativa, vê todas as questões de saúde, do metabolismo da criança, alimentação, nutrição, então é um trabalho mais amplo. E sou afiliada também na Ordem dos Profissionais Integrativos em Saúde do Brasil. Sou escritora, palestrante. Alguns de vocês podem ser que já tenham visto o meu livro. E como eu contei para vocês, sofri com privação de sono, né? E fui atrás de métodos para me ajudar, cheios de regras. E aí foi que eu fui procurar fora do país outras soluções, porque eu conheci a saúde integrativa do sono. E durante o curso da graduação lá, que é novo pra caramba, eu atendi muitas famílias lá, foram quase 500 famílias voluntárias, e nesse período eu criei um método ABCD do sono, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês hoje aqui. Então, vamos lá. Primeiro passo que eu sempre uso e que eu oriento vocês a usarem também, porque é exatamente o que eu faço com as minhas mentoradas e eu estou mostrando para vocês aqui gratuitamente. E tem umas colegas minhas que falam, Chile, você é maluca, você fica ensinando o povo a preencher a tabela para identificar os motivos despertares, eu só faço isso na mentoria. Eu falo, não, eu ensino sim. Porque se a mamãe conseguir sozinha, ótimo. É ótimo, eu quero mais que essa mensagem alcance a maioria dos lares. Tá? Então, é exatamente essa planilha que eu uso com as minhas mentoradas e que eu te aconselho a começar por aí. Por quê? Porque ela é um mapa que vai te ajudar a entender o motivo dos despertares. Por que o seu bebê está acordando? Muitas rotinas você pega por aí e não funciona porque pula esse passo. Você fica tentando colocar uma rotina conforme está na tabela e não em cima do que o seu bebê precisa. Tá? Então, essa aqui é uma tabela simples, você vai anotar dia a dia. Aqui eu coloco 5 dias, no mínimo, tem que ser ideal, seria mais 7 dias, né? Mas sábado e domingo a gente sempre foge, então eu deixo 5 para pelo menos uma semana completa para colocar. E aí você vai anotar o horário que acordou, o horário que dormiu em cada soneca, os horários da alimentação, das mamadas e principalmente os despertares da madrugada. Que é isso, vai te ajudar a ver. Opa, esse dia ele acordou 3 vezes. Deixa eu ver como é que foi esse dia. Ele fez 2 sonecas aqui, ele fez mais uma sonequinha. E esse dia, nossa, esse dia foi 7. Nossa, por que ele foi? Esse dia ele não fez a terceira soneca. Nossa, esse dia aqui a soneca dele foi mais curta. E isso vai te ajudar a enxergar aonde que tá as dificuldades, tá? E apresentar para quem não conhece Segredos para o Bebê Dormir. Aqui eu tenho também essa tabela e eu também explico, até tem umas outras tabelinhas aqui que eu explico como identificar e como ver. Bem legal para quem quiser aí, entender melhor e fazer sobre a interpretação dessa tabela, tá? Mas a ideia é essa, é comparar o melhor dia, você pega o melhor dia, o dia que ele teve menos despertares, que foi mais tranquilo, e o pior dia, e compara o pior e o melhor dia. E aí você tenta ver, perto do melhor dia, qual foi o segundo melhor dia, e tira uma média, pelo menos, desses dias, para que você enxergue e consiga, assim, melhorar o dia da sua criança. Outra coisa que você deve fazer, assim que você pega essa planilha, é tentar diferenciar o que é fome e o que não é fome. Tá? Então, quando você for olhar na tabela, e é por isso que é importante ter os horários das mamadas e os horários do despertar da madrugada, você vai dar uma olhada, uma conferida, né?
para ver. Como é que eu sei que é fome, Chile? O intervalo tem que ser superior a 2 horas, nos primeiros 3 meses de vida, né? Se for a partir do quarto mês de vida, no mínimo 2 horas e meia, 3 horas de intervalo. Então, aquele bebê que acorda de hora em hora, eu sempre falo, ninguém sente fome de hora em hora, gente, nem a RN sente fome de hora em hora. Então, se você pega lá, diferença de um despertar para o outro, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20, 1 hora e meia, bebê de 5, 6 meses, o intervalo não passa de 2 horas, não é fome, é outra coisa. Tá? Outra coisa, você vai ver se a mamadeira é efetiva, se é mamadeira, se a bebê está mamando a mamadeira cheia, se depois de mamar ele dorme até 10 minutos. Então, tudo isso são características que você vai olhar naquela tabela para poder tentar enxergar se, opa, isso aqui é fome, não, isso aqui, esse despertar não foi por fome. Então, você consegue identificar esse aqui, a maioria dos dias ele acorda nesses horários, eu até coloquei aqui a tabelinha, os horários clássicos de fome, né? O bebê que acorda 3 vezes, 2 ou uma vez só para mamar, mais ou menos nesses horários, você consegue ver, né? E aí eu deixei até aqui Oi, Natália, você que está aí, fica de olho no chat. Eu deixei essa pergunta aqui para, que eu prometi, eu falei assim, olha, quem entrar ao vivo lá vai concorrer aí, vai poder escolher qualquer curso meu, é só escolher qual curso que quer. Eu quero o curso de soneca, Chile, eu quero o curso de sono noturno, ou eu quero o curso de autonomia do sono, né? Ou não, eu quero o combo do Segredo do Bebê Dormir, que é esse aqui que ensina a usar a tabela nos despertares da madrugada. Pode ser também, tá? Se você quiser. Mas você tem que acertar, então a primeira pessoa que acertar aí, você anota e entre em contato com ela depois pelo direct para a gente poder passar o acesso para ela. Qual é o método que eu indico no meu livro? Eu indico no meu livro, mas falo direto o nome desse método nos meus stories, tá? Então, mesmo que não tenha um livro, se alguma vez já assistiu algum story meu, alguma live minha, já deve ter ouvido falar o nome desse método. Qual é o método que eu indico no meu livro para reduzir a fome na madrugada e reduzir despertares na madrugada? Então, quem souber, coloca aí no chat, primeira pessoa que acertar vai ganhar aí o acesso gratuito, que é um dos meus cursos. Veja. Eita, Ellen Maia respondeu rapidinho. É esse mesmo, Ellen. Então, Ellen, Natália, entra em contato com ela no chat aí, no privado, pede o número do WhatsApp dela para vocês se falarem, depois ela escolher o que ela quer ganhar de presente aí. É o método da churrascada. Então, o método da churrascada é um método que eu indico para você fazer ao longo do dia da criança para minimizar essa fome na madrugada, né? Então, o bebezinho que está com 3, faz o método da churrascada, pode ficar só com 2 mamadas, dependendo do tamanho, uma mamada só, né? Se já acorda 2 ou uma, pode zerar e não acordar mais. Então, o método da churrascada você precisa identificar aonde que é a fome. E aí você faz o método da churrascada e resolve a fome. Gente, mas e se não for fome? Se não for fome, pode ser várias outras causas, né? Por exemplo, exaustão, privação de sono, que é sonecas insuficientes ou mal distribuídas. Como é que eu sei que pode ser isso, Chile? Despertar de hora em hora, na primeira parte da noite, ou a cada 2 horas depois da meia-noite. Isso aqui normalmente é sinal de privação de sono. O bebê que está trocando dia pela noite, o que significa? Está com um relógio biológico desajustado, né? A produção hormonal está desajustada. Como é que eu sei que é isso, Chile? Porque ele tem um despertar longo da madrugada, normalmente um despertar de mais de 1 hora, acorda, demora mais de 1 hora para dormir. Ou ele inicia o dia muito cedo, né? 4 horas da manhã ele quer começar o dia, 4, 4 e meia, 5 horas no máximo. Normalmente é um caso de desajuste hormonal quando você vê isso. Então é só você olhar a planilha, né? Você tem que anotar a planilha, anota, você vê, nossa, todo dia ele não está conseguindo, 4 horas, 4 e meia ele acorda, e aí eu fico com ele até quase 6 horas da manhã, aí que ele volta a dormir. Então ele tem um despertar longo bem depois das 4 da manhã, dificuldade de voltar a dormir depois das 4 da manhã, isso é o quê? Relógio biológico desajustado, né? Dores, incômodos, você consegue enxergar também, né? Alguns dias acordou de hora em hora, mas não acordou e ficou só acordado querendo brincar. Acordou com choro agudo, irritado, demorou muito para voltar a dormir, né? Sugava, 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 eu ia tirar, ele voltava a acordar, porque enquanto está sugando alivia a dor, então quando tira ele não quer mais. Então isso é bem característico de criança que está com algum incômodo físico, né? E aí a gente tem que ver o que pode ser, se é dente, se é gases, se é um intestino que está preso, é o nariz que está entupido, né? E aí a gente começa a ver algumas outras situações que podem estar incomodando ele. E ambiente inadequado também, né? Um ambiente que está muito calor, que está muito quente, que está muito frio, que está muito claro, que está com muito barulho, ou que tem muito campo magnético, né? Tem muitos aparelhos eletrônicos lá, televisão perto, naquele lugar, celular carregando, tem um monte de coisa que pode. E alergênicos, né? Que também atrapalham. Às vezes o cheiro do lençol faz com que essa criança espirre, né? Ou dá coceira nela, né? Aqueles tipos de dermatite também atrapalham.
E para você saber, porque nem a dermatite é muito fácil, a pele fica vermelha, né? Mas nem todos são. Você olha pelos intervalos também, por isso que a tabela ajuda, que você vai ver os horários que essa criança está acordando, né? Se o intervalo é muito, muito curto, né? Não passa, né? Soneca não passa de 30 minutos de jeito nenhum. Ou despertar depois da meia-noite, né? É de 30 30 minutos, ou depois das 2 da manhã, é muito comum, a mãe fala, vai bem até 2 da manhã, depois de 2 da manhã, quase a cada 30 40 minutos. Desconfia que pode ser um ambiente, né? Porque a gente tem uma temperatura, nossa temperatura corporal muda por volta de 2h30 da manhã. Então, a partir daquele horário, essa criança pode estar sentindo frio, ou pode estar sentindo muito calor por causa dessa mudança corporal. Então, se você consegue olhar, mapear e enxergar, as coisas mudam. Foi isso que a gente fez com o Henrique, né? Que é o filho, bebê da Rosana de 6 meses, que era assim, gente. Ele acordava de 2 em 2 horas, na primeira parte da noite, até meia-noite, 1 da manhã. Depois das 2 da manhã piorava. Em vez de ficar de 2 em 2 horas, era cada 30, 40 minutos. Então, ele tinha dois problemas, né, gente? Ele tinha um problema aí de hormônio, que atrapalhava a primeira parte do sono, e a segunda parte do sono, ele tinha uma questão ambiental, que depois ela morava no sul, e aí realmente era muito frio, e por mais que ela agasalhasse, a gente fez o teste, ela colocou o termômetro, viu que dentro do bercinho dele ainda estava muito frio. Então, a gente colocou o aquecedor no quarto, né? Foi ajustar a rotina dele, né? Arrumar as sonecas, o horário das refeições dele, que ele estava no início de introdução alimentar. E aí, o que aconteceu? Milagrosamente, que eu falo, gente, depois que a gente ajusta tudo, milagrosamente a criança começa a dormir sozinha. E ela colocou, quero compartilhar que ontem, milagrosamente, Henrique dormiu às 8, acordou só às 2 da manhã. Aí ele mamou e foi acordar de novo só perto das 6 horas da manhã. E aí é que ele foi reclamar. E ela ainda colocou aqui, a gente acordava e nem acreditava que ele ainda estava dormindo, ela e o marido, né? Acordava e não acreditava que ele ainda estava dormindo. Uma criança que acordava 6, 7 vezes na madrugada, né? E ficou, acordou uma vez só. Ela falou, adorei conhecer você e o seu trabalho, já estamos colhendo bons frutos, mas na verdade é só uma questão de orientação, né? Os pais aplicam e as coisas vão funcionando, né? Naturalmente. Então, o primeiro passo que ela fez foi esse daí que eu ensinei para vocês, mapear e olhar, tá? E, Chile, mas é que o bebê dela era grande, o meu era pequeno, então eu trouxe o caso aqui da mãe do Thiago, também, a Vanessa. O Thiaguinho só tinha 2 meses, nessa época, quando ele entrou na mentoria, ele tinha 1 mês e pouco, acho que uns 40 dias, ele era bem piquitico mesmo. E aí a gente em 2 semanas ajustando, quando ele fez 2 meses, aí ele já estava outra criança. Ele colocou aqui, bom dia, gente, porque era o grupo de mentorados, né, que elas mandam, e eu sempre peço para me marcar, ela me marcou. É normal um bebê de 2 meses e meio dormir a noite toda, né? E com 2 meses ele começou a melhorar, com 2 meses e meio ele dormiu a noite inteira sem acordar. Dormiu 7h30 da noite, foi acordar 6h10 da manhã, diretão, 11 horas direto. Estou desde as 3 horas esperando ele acordar para mamar, que é um dos horários que, quando a gente vai ajustando, que a criança fica só com uma mamada, aí ela fica com essa mamada por volta de 2, 3 da manhã. E ela ficou esperando. E ele não mamou. Ele só deu uns chorinhos para soltar gases, mas continuava a dormir, então eu não acordei, que é uma das coisas que eu explico, é sobre a pausa, né? Dar uma pausa para o bebê, ver se ele volta a dormir sozinho, né? Só isso se realmente chorar. Então ele não chorou, né? Ficou dando uns resmunguinhos, soltou, pum, voltou a dormir sozinho, e ela não interviu. E ele abriu o olhão só quando ela abriu as cortinas, que já era 6 horas da manhã, que era o horário dele iniciar o dia. Ela colocou, estou chocada. Foi isso. A Gisele colocou o bebê que quando acorda próximo das 4, 5 e não dorme mais ou demora para dormir, quais são os ajustes? Tem que ajustar os hormônios dele, né? A primeira coisa que a gente faz é terapia de luz, que foi isso aqui que a Vanessa estava fazendo, horário fixo para acordar, para dormir, para ver a luz, para fazer exposição à luz vermelha, né, à noite. Aí tem que fazer isso. Quando dá breu total, ruído branco descartado. Frio e outros desconfortos. Provavelmente não é ambiental, porque ele vai direto até 4, 5 da manhã, tá? O ambiental, se você olhar aí, que eu vou voltar, depois assistir a gravação, uma das coisas que eu falo que o ambiental acorda de 30 a 30 minutos. Acorda 5h30 da manhã, pode considerar que é um bebê matutino? É, porque está acordando às 16 da matutino, né? Está quase chegando às 6 da manhã, mas tem 1 ano e 10, 1 ano e 10 já era para ir até mais 7, então com certeza é matutino, bebê madrugador. Não pode dizer que é matutino, porque o matutino ele acordaria por volta das 6, 6h30, até as 7. Aqui não é um bebê matutino, é um bebê madrugador. Ele tá. O bebê madrugador é um quadro de desajuste hormonal, a gente ajusta com os hormônios, tá? Dorme 7 horas, entre 7 e 8,
faz uma soneca de 1 hora na hora do almoço, aos fins de semana faz 2 sonecas, uma de manhã e uma à tarde, um sonecão de 2 horas e 30. Quando o bebê muda o padrão de sono da semana para o final de semana, é porque a rotina da semana é muito boa. Que deveria ser igual. Se não, no final de semana ele dorme mais, é porque na semana ele está dormindo insuficiente, tá? E aí é hora de ajustar a rotina dessa criança. Às vezes a gente tem que ajustar o horário da escola, alguma coisa, para que funcione melhor a semana. E aí, mais um caso que o Juarez, de bebê de 3 meses, chegou na mentoria, acordava de 5 a 6 vezes na madrugada e demorava muito para voltar a dormir, né? O problema do Juarez não era, além de acordar 5, 6 vezes, é que ele sempre tinha um despertar muito longo, demorava muito para dormir. E aí a gente vai fazendo esses ajustezinhos e ela passando para dar notícias do meu pequeno grandão, que eu falo que de pequeno ele não tem nada, aquele é um bebê gigante, já nasceu grande, já era isso. Essa foto aqui ele tinha 2, acho que menos, ela me mandou. Foi assim que ela entrou na mentoria, não tinha nem 2 meses, olha o tamanho que essa criança já era, gente. Esses dias ele está me surpreendendo. Ontem, na segunda e terceira soneca, ele pediu o espaço dele, né? Tem alguns sinaizinhos que a criança dá e que eu ensino na mentoria normalmente para saber que está na hora da criança estar pedindo espaço para ter autonomia do sono. Então, coloquei ele de lado na cama, deitei bem pertinho dele, ele resmungou um pouquinho, mas eu bati no bumbum, cantei e ele dormiu. Então, dormiu sem mamar, sem estar mamando e sem estar ninando, direto já na caminha, só com a mamãe batendo no bumbum. 3 meses, já está dando sinais de autonomia do sono. Quando a gente ajusta tudo direitinho, a criança vai atingindo a prontidão mais rápido. E à noite dormiu às 7. A mãe aqui achou que por volta de 1 ou 2 da manhã ele iria acordar para mamar, mas para minha surpresa, após acordar várias vezes com o seio explodindo de leite para ver, ele só foi acordar às 3h40 da manhã. Então dormiu das 7 até às 3h40 da manhã. Achei que ficaria muito tempo acordado, até porque ele era assim antes. Que nada disso. Mamou e dormiu. Então, com 3 meses, acordou uma única vez para mamar, né? Foi às 7, acordou, mamou às 3 e pouco, foi acordar às 6 e pouco da manhã. Qual é a mágica, Chile? Ajustar a rotina, que é o nosso segundo passo, tá? Então, eu entendi no primeiro passo aonde é que está o problema, vou começar a mexer para reduzir isso e vou oferecer uma rotina adequada para suprir as necessidades do bebê. Por quê? Um bebê com sistema de sono regulados, as 4 necessidades básicas supridas, que é essa rotina que supre todas as necessidades, ele vai dormir bem em qualquer lugar, inclusive sozinho no berço. É o caso que o Juarez já estava, né? A mamãe colocou, bate no bumbum, cantou uma musiquinha, ele dormiu direto, né? E ele está com 3 meses. Ela fazendo isso, né? Começa a colocar o amiguinho do sono, dali a pouco, com 4, 5 meses, a criança está dormindo sozinha. Você alimentou ela, coloca ela deitada com o amiguinho do sono, ela dorme sozinha no berço, tá? Mas antes disso, a gente precisa o quê? Precisa ajustar essas questões, né? Tirar tudo que está atrapalhando o sono dessa criança, fazer um mapeamento, descobrir o que é, ajustar e oferecer uma rotina adequada. Então, a rotina adequada, ela tem que ter os ingredientes do ABCD, por isso que a minha mentoria chama ABCD do sono, porque a gente trabalha essas 4 questões. Qual, Chile? Amamentação, alimentação. Então, eu tenho que adequar para quê? Para que ele não tenha fome na madrugada. Então, se eu faço um mapeamento, vejo que ele tem fome, eu vou ajustar a rotina de alimentação dessa criança, ajustar os horários de mamadas, os horários da refeição. Muitas vezes a gente tem que colocar o jantar mais cedo, como esse bebezinho de 1 ano aí que a mamãe falou, isso é uma das coisas que eu teria feito com ele. Né? Adiantar a janta, coloca uma ceia para essa criança. Tá dormindo 7 horas, deveria dormir, com 1 ano e pouco, deveria dormir umas 8 e pouco, para poder ter espaço para colocar essa ceia. Colocaria essa ceia, essa criança, para equilibrar esse metabolismo, para que ele comece essa noite mais suprido, e com mais hormônios, e consiga segurar esse sono até as 6 da manhã. Né? Do jeito que está, vai ficar madrugador mesmo. Tá começando o dia muito cedo, o dia muito cedo e a noite muito cedo para a idade dele. Já deveria dormir um pouquinho mais tarde para ter tempo de fazer a ceia, que provavelmente tem que fazer algum ajuste nas refeições, usando o princípio que a gente chama de crononutrição, que os horários das refeições, o alimento certo no horário certo ajusta o metabolismo, ajusta os hormônios e ajusta o sono. Né? Uma coisa puxa a outra, porque nós não somos máquinas separadas. Esse negócio de é sono, é amamentação, não sei o quê. Não, gente, funciona tudo no mesmo organismo. É tudo no mesmo organismo. Né? A gente trabalha na medicina por partes, né? Tem o que cuida lá da parte digestiva, né? Que é o gastro, tem o que cuida da parte respiratória, lá, os pneus, os otorrinos da vida. A gente separa isso, mas a gente não pode esquecer que nós não somos máquinas separadas, nós somos tudo numa máquina só. Por isso que eu gosto da saúde integrativa, porque a gente vê tudo. A gente vê tudo.
E aí sim, claro, em alguns momentos a gente tem que direcionar para um ou outro profissional, né? Se tem um problema de alimentação está muito complicada, vamos usar uma Nutri para poder ajudar a diminuir essa fome. Tá? Então, todo esse olhar a gente tem que ter. É por isso que minhas mentoradas têm que passar, é um pente fino, a gente vê a criança como um todo. Né? Para entrar na mentoria tem que passar por aquele formulário gigante da tia Chica, a gente vê tudo dessa criança. Tá? Porque se é fome, a gente vai ajustar. O brincar. Por que a gente tem que trabalhar o brincar? Porque o bebê muitas vezes está faltando gasto calórico. Essa criança não dorme, porque ela não gasta energia. Então ela acorda na madrugada querendo brincar porque ela está cheia de energia. Eu falo que a gente dorme a noite inteira porque a gente trabalha o dia inteiro. O trabalho da criança é brincar. Então, aquela criança que passa muito tempo no colo, muito tempo no carrinho, né? Muito tempo na cadeirinha. Essa criança é uma criança que provavelmente pode ter alguma dificuldade de sono, porque não está tendo gasto calórico suficiente. Então, a gente tem que colocar um momento de brincar. E o momento de brincar de acordo com a idade da criança, tá? Então, se é uma criança que senta, vai passar bastante tempo sentando, montando bloquinho, não sei o que lá. Se o bebê está se colocando de pé, vamos colocar atividades para que ele se coloque de pé, né? Levantar, sentar. Eu até passo material para minhas mentoradas com várias atividades porque a gente haja criatividade para poder colocar a criança para brincar e botar na brincadeira certa para a idade dela, né? Não é moleza, não. Mas a gente tem, né? Tem material na plataforma, tem aula, tem tudo para poder ajudar as mamães, porque tem que ter o momento de brincar. Tem que ter um momento de colo e conexão, que é um momento de presença. Então, a criança precisa ir para o chão, precisa brincar, precisa explorar, mas tem momentos que precisa de colo. Então, quando a gente monta a rotina, é bom você colocar os momentinhos da criança brincar livre, só com brinquedo, momentinho da criança brincar com estímulos sensoriais, e motores de acordo com a idade dela, e ter um momentinho de brincar com o papai e a mamãe também. Né? Quando eu monto a rotina para minhas mentoradas, sempre tem lá um brincar com o papai e com a mamãe, brincar com os pais, porque precisa ter esse momento de conexão, porque senão essa criança acorda buscando presença. Né? Passou o dia inteiro longe dos pais, para estar trabalhando o dia inteiro, mas chegou em casa, vamos tirar 15, 20 minutinhos para brincar com essa criança. Encher o potinho de amor, como eu falo. Senão ela vai acordar pedindo a presença mesmo. E acorda o quê? Acorda só para meu pai, acorda só para minha mãe. Às vezes porque está faltando presença. E tem que ter um momento de dormir, né? Que são boas sonecas. Porque se não tiver boas sonecas, vai entrar exaustão, conforme aquela tabela que eu mostrei para vocês. Criança em exaustão tem grande chance de ficar acordando de hora em hora ou de 2 em 2 horas na madrugada, tá? Porque entrou em exaustão, produz muito cortisol, não tem muita produção de melatonina, onde entra um, não entra o outro. E aí, com um pouco a melatonina, não consegue segurar o sono. Simples assim. E aí você pode me dizer, ai, Chile, tem que colocar tudo isso, né? 3 tipos de brincadeiras ao longo do dia. Tem que colocar as refeições, 6 refeições para o bebê pós-introdução alimentar, viu? Se é um bebê em aleitamento materno, pelo menos umas 4 boas mamadas, como fosse boas 4 refeições e mais umas 4 mini mamadas. Vamos colocar umas 8 mamadas ao longo do dia. Se for o bebê em introdução alimentar, 6 refeições ao longo do dia. Mais 3 tipos de brincadeira. Mais momento de colo, né? Mais momento de conexão. E mais aí 2, 3 sonecas, né? Dependendo da idade do bebê, né? Se é um bebê mais menorzinho, né? Nos primeiros 3 meses, 4 sonecas, né? Distribuir, não é só colocar a soneca, não, tem que distribuir. Então, eu tenho até um curso que eu falo de sonecas, que eu até ensino como distribuir as sonecas, e eu falo que, olha, tem que ser em torno de um balão, tá? Uma sonequinha menor, uma soneca maior que o sonecão, uma sonequinha menor embaixo, porque não é só fazer a quantidade de soneca, e não é toda soneca que tem que ser longa, que eu vejo que a mãe fica, é porque ele só faz soneca de 40 minutos. Aí eu falo, que hora que é essa soneca? Ah, ele acorda 1 hora, porque depois ele está com sono, vai fazer uma soneca de 30 minutos. A primeira soneca é curta mesmo, a primeira janela é curta mesmo. Essa mania que vocês têm de ver na internet, de que janela de sono é 2 horas, e achar que todas as janelas do sono é igual, é que deixa vocês malucas. Por isso que eu não dou tabela de janela de sono, porque não é assim que funciona. A janela de sono, ela muda ao longo do dia, mas o interessante não é fixar o horário de janela de sono, mas sim a distribuição ao longo do dia dessas sonecas, tá? Chile, organizar isso tudo não é muito difícil. Eu vou ter que ter horário fixo para tudo, né? É tudo isso que você falou. Não, falei de você ter todos os ingredientes, mas não horário fixo para tudo, tá? Soneca não precisa ter horário fixo. Lanche, frutinha, hora do banho, nada disso precisa ter horário fixo. Você precisa ter horário fixo para poder dormir. Na prática, hora da dormir, almoço e janta só, tá? O restante não. Tá? Mas ter essa rotina é bom para quê? Para você ter previsibilidade, que vai ajudar o bebê a dormir e vai facilitar o dia a dia da família. Isso não significa ficar presa, você vai poder sair, participar de eventos, tudo. O seu bebê vai dormir bem em qualquer lugar.
E aí eu trouxe o exemplo aqui da Amanda, a mãe da Maitê, de 4 meses. Ela colocou: qual é a vida da mãe que faz rotina ABCD? Acordar o bebê de todas as sonecas. 5h15 para 2 horas que ela está dormindo. E quando a gente fez o mapeamento de Maitê, a gente descobriu que se ela fizesse a última soneca mais de 2 horas, a noite era complicada. Então a gente colocou uma regra: ó, a última soneca do dia não pode passar de 2 horas. Então, era 5h15, já ia fazer 2 horas, ela já ia até acordar a menina. Não, porque ele estava passando da hora. E ela colocou: tô besta de como a rotina ajustada deixa os horários de soneca previsíveis para a mãe poder fazer outras coisas, né? Não é a gente que impõe o horário que tem que dormir nesse horário, mas a criança vai virando um reloginho. E aí, como ela filha um reloginho, você sabe que todo dia, mais ou menos naquele horário, ela vai ter sono. Então você se organiza, né? E eu vi mãe que fala assim: ah, estou esperando acordar da soneca para eu poder ir no mercado, né? Porque já sabe que a criança vai acordar mais ou menos naquele horário. Aí já coloca o horário do mercado com o horário que não casa com a soneca da criança, para que as coisas funcionem muito bem, fica muito mais fácil, né? Aí ela colocou: a mãe não se contém e fica enchendo a consultora de mensagem, porque começou a dar certo tudo, ela mandava foto. Vocês vão ver que eu tenho muita foto da mãe, porque tudo ela mandava para mim, e começa a ficar funcionando. Como melhorar o desajuste hormonal? Terapia de luz. Basicamente, terapia de luz e crononutrição, né? Colocar a luz no horário, de acordo com o horário natural dessa criança, né? O horário que ela, por isso que você tem que fazer um mapeamento para ver quais os horários que ela costuma acordar sozinha. E escuridão, terapia, e luz vermelha no final da noite, normalmente 12 horas depois que acorda. O que seria a questão hormonal do bebê de 1 ano e 10 meses? Está produzindo os hormônios na quantidade errada nos horários errados. Se não faz mais terapia de luz com a cidade. Quem disse que não faz mais terapia de luz com a cidade? Terapia de luz eu faço até fiz com meu pai esses dias. Meu pai estava com problema de insônia, não podia. A médica disse que queria dar melatonina, porque melatonina a gente não dá para criança, mas a gente pode dar para idoso, ou se for criança, se for uma criança neurotípica que tem problema de produção de hormônio, né? Como alguns casos, não são para todos, síndrome de Down, por exemplo. A gente pode dar melatonina. Para criança normal, né, assim, para o cérebro atípico, a gente não precisa dar melatonina. Mas para os idosos, que a fábrica de melatonina está velha, normalmente a gente dá melatonina. Mas ele estava com problema de pressão, fazendo um tratamento cardíaco, e a médica falou que não era o ideal da melatonina. Então ele já estava conformado que ele ia ter que ficar acordando 4 da manhã, não conseguindo mais voltar a dormir. Eu falei: não, vamos fazer terapia de luz. E não, que a gente conseguiu melhorar a produção de melatonina do velhinho, né? E agora ele está conseguindo ir pelo menos até as 6, não vai mais, não faz aquele sonão até 7, 8, 9 horas, porque ele poderia estar aposentado mais de 70 anos, mas não consegue ir até as 6. Mas ele já não está mais indo até as 4. A gente fez a terapia de luz. Então, 1 ano e 10 meses dá sim para fazer terapia de luz. E normalmente fica mais fácil, até porque já come comida, a gente consegue também ajustar através da alimentação, né? Colocando uma alimentação rica em triptofano nos horários certos, ajuda mais ainda a produzir hormônio. O meu bebê está com 1 mês e 3 dias, estou tendo muita dificuldade para ele dormir à noite. Ele começa às 6, vai até às 11h30 chorando no peito, no colo, Nino, ele chora sem parar até que ele apaga. Isso deve estar ruim, está entrando nisso aqui, chama efeito vulcânico, né? Só dorme porque coloca ele em cima de mim, deitada na rede, aí ele pega até as 4 da manhã. Mama, depois dorme o dia todo, acorda em 30 minutos, estou muito exausta. Está totalmente desequilibrada essa rotina, né? Precisa ajustar essa rotina. Fazer, primeira coisa, diferenciação de noite. No meu livro até ensino a fazer isso. Eu não tenho condição de ensinar a fazer diferenciação de noite, mas no livro eu explico direitinho. RN, precisa fazer diferenciação de noite. Tem até uma aula bônus lá, sono do RN, que eu explico justamente como fazer, porque esse bebê está com um sistema bem desequilibrado, por isso que está com essa dificuldade. Tá? Nayane, mais um caso. Nayane, mãe do José Miguel, 5 meses. Olha que bochechudo. É a coisa mais fofa. Agora ele já está com 1 aninho, mas aqui ele estava com 5 meses. Mas continua bochechudo. A Nayane, ela mandou para mim: Chile, né? Antes de dormir, eu estimulei as mamas que ficaram cheias. Estimular as mamas é uma das coisas que eu ensino para poder a mamada ficar mais efetiva, faz parte do método da churrascada. Até para as mamas ficarem bem cheias. Quando o José acordou 10 horas, caprichei no mamar. Eu falava: essa primeira mamada tem que ser uma mamada turbinada, né? Para que ele consiga prolongar o sono, não fique acordando, não tenha mais fome, né? Então ela caprichou, deu a boa mamada às 10, caprichou nas 2 mamas, e ele só foi acordar às 4. E aí mamou e já se largou o sono de novo. Então, esse bebê ele saiu de 7 despertares para 2. Ela mandou para mim de 7 para 2 despertares, às 10 e às 2 da manhã.
que a gente fez um mapeamento, entendeu? Que tinha uma boa parte que era fome, e aí vamos fazer o método da churrascada. Aí fez, e baixou de 7 para 2 despertares. Ela falou, mas melhorou mais quando ele foi para o berço sozinho, que é o terceiro passo que eu vou mostrar para vocês aí. Tá? Então, o primeiro passo, descobrir o que está causando os despertares, para você agir. O segundo passo, fazer uma rotina adequada com aqueles 4 ingredientes. Tá? E aí, o terceiro passo, a gente ajudar essa criança a ter mais autonomia de sono, dormir com mais espaço, né? E ela falou, melhorou, porque ele dormia em cama compartilhada, fazia o tal do open bar. Falei, vamos acabar com o open bar, mas vamos fortalecer essas mamadas. Ele vai acordar. É melhor ele mamar 2 boas mamadas do que ficar mamando picadinho, 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 picadinho de cada 40, 50 minutos. Então, a gente ajustou a rotina. Colocamos no método da churrascada para que ele mamasse e acordar só por fome e tiramos ele da cama, porque em cama compartilhada ele ficava bicando, bicando, bicando. Então, tiramos ele da cama para ele adaptamos ele a dormir no berço sozinho. E as coisas começaram a funcionar. E aí, terceiro passo, como eu falei para vocês, facilitar a autonomia do sono, né? Que essa criança tenha a capacidade de manter o sono sozinho. Eu gosto de fixar isso, coloco até em negrito, porque muitas mamães, quando a gente fala de autonomia do sono, acham que a autonomia do sono é independência, que a criança vai praticamente sozinha para o berço andando e se deitar. Não é por aí. A criança precisa de ajuda para isso, né? Para esse começo, né? Então, sim, você vai amamentar, você faz a retirada gentil, igual a mamãe do Juarez colocou lá. Coloquei na caminha, né? Bati no bumbum, cantei uma musiquinha. Às vezes você faz para essa criança, para você ajudar essa criança a se acalmar e adormecer no berço e ficar no berço, né? Somente nos primeiros 6 meses de vida. Depois, não, essa criança realmente, com o crescimento, ela vai tendo mais opções, né? Consegue relaxar de outras maneiras que não dependam só do ninar e do mamar ou da batida no bumbum. E consegue dormir já sem batidinha no bumbum, só com um paninho, com uma chupetinha, né? com um mordedor, com alguma coisa que cada criança vai pegar o seu objeto de apoio à sucção ou o amigo do sono, ou os dois num objeto só. Eu até fiz live essas semanas aí falando, tá lá no meu Instagram também, salva lá, que eu falo do objeto de apoio de sucção, falo do amigo do sono, tá lá também. Então, justamente para trabalhar nessa parte. Tá? Porque o bebê precisa ter essa capacidade de manter o sono, ou seja, acordou no ciclo de sono, pegar algum objeto, não sei o quê, às vezes um chupa o dedinho, chupa a chupeta e voltar a manter esse sono sozinho. Isso é importante. Todo bebê nasce precisando de muita ajuda para adormecer. Esse negócio de RN, colocar no berço ficar sozinho, é balela. Ele precisa, sim, de ajuda para adormecer. Essa é uma habilidade a ser aprendida. O bebê não precisa aprender a dormir, ele já nasce sabendo dormir, ele dorme desde o barriga da mãe, gente. Dormir é igual fazer xixi e cocô, a gente precisa ensinar a bebê a fazer xixi e cocô. Ele já nasce sabendo fazer aqueles troços. Mas ele não sabe trocar fralda sozinho, ele precisa de ajuda. Então, ele também não sabe adormecer sozinho, ele precisa de ajuda. Uma hora você vai ensinar o seu bebê a fazer xixi com a coisa privada. E aí ele vai fazer xixi na coisa. E você vai continuar ajudando ele a se limpar. E depois ele vai aprender a se limpar e se vestir sozinho. E aí ele vai fazer esse troço sozinho. Por volta de que idade? 4, 5 anos, normalmente, né? Ah, o desfraude com 2 anos e pouco, mas você ainda continua acompanhando ele, porque não sabe se limpar, não sabe colocar roupinha, não sabe fechar o zíper, não sei o que, para lá. Uma hora ele vai ficar a fazer isso tudo totalmente independente. E o sono é a mesma coisa. No começo você precisa ajudar, né? Seja com a amamentação, seja com o ninar, depois um ninar deitado, que eu chamo, que é colocar na caminha, batendo no bumbum, não sei o que. Depois só com a sua presença, não preciso mais bater no bumbum, mas eu preciso ficar sentada com ele, enquanto ele está com o bonequinho até dormir, depois não precisa mais, eu só deixo o bonequinho, não beijo e sai. Esse é o procedimento normal e natural da evolução. Mas a gente precisa trabalhar desde os primeiros meses de vida, para que essa criança tenha minimamente a capacidade de manter o sono sozinha, tá? Para desenvolver essa autonomia, também não é de uma hora para outra, igual eu mostrei aquela mamãe lá. Não, meu bebê só dorme no colo. Ela acorda não sei quantas vezes na madrugada e eu dei paninho e não funcionou. Não, né? Por isso que esse é o terceiro passo. Primeiro, eu preciso ajustar os sistemas reguladores do sono. Como é que eu faço isso? Com uma rotina de horário bem distribuída. Distribuindo como, Chile? Com o ABCD, né? Acordou, mamou, brincou, tem um momentinho de relaxamento com a mamãe e volta e faz a soneca. Acordou, mamou, brincou,
Tá? Se é um bebê em introdução alimentar, algumas vezes que acorda vai ser leite, outras vezes vai acordar para o almoço ou para a janta, ou para o lanche da tarde. Se é um bebê aleitamento materno, toda vez que acorda é leite, e toda vez antes de dormir é leite também, porque só toma leite, é muito fácil. Né? Mas tem que distribuir. A higiene também brinca, viu? Tem que ter um momento de brincar, tem que ter um momento de colo, tem que ter um momento da soneca. Então, se você distribui os horários bem e supre todas essas 4 necessidades do ABCD, aí é só você ajudar o seu bebê a relaxar, se sentir seguro, né? Através da regulação emocional. Você pode dar a sua presença com uma mãozinha, às vezes é só uma mãozinha, às vezes é um cafuné, às vezes é uma massagem nas costas para aquele bebezinho que gosta de dormir com a barriguinha para baixo. Ajudar essa criança a adormecer e ir cada vez mais acordadinha para o berço para que ela realmente consiga fazer aquele teste de achar a posição que vai dormir, voltar a dormir sozinha entre um ciclo e outro. Chile, aí você já está exagerando. Não, o bebê vai conseguir só se ajeitar na cama e dormir sozinho. O bebê pequeno não consegue fazer isso. Não, então tá bom. Estou trazendo o Tiago aqui, a Vanessa. Eu já trouxe o Tiago aqui, lembra que 2 meses e meio a mamãe falou, ele dormiu a noite inteira? Então, era um bebê que a gente já estava ajustando o sistema dele desde os 2 meses. E aí, com 4 meses, com tudo ajustado, né? Ele começou, a gente já estava trabalhando a apresentação do amiguinho, que o amiguinho também não é só colocar na mão, já que a criança vai pegar, vai dormir a noite toda, tá? Tem que fazer a apresentação, chocar a naninha, né? Enquanto a gente estava ajustando a rotina dele, a mamãe já estava fazendo esse processo. E aí, quando chegou com 4 meses, ela mandou a foto com a luz vermelha, porque ela fazia terapia de luz também para criança. Tá? Tia Xi, bom dia, tirei essa foto para você ver. Foi no despertar da madrugada. Tiago acordou, mamou. Coloquei ele sonolente no berço. Eu falei, a gente mama primeiro, coloca cada vez mais acordado. Ela colocou ainda sonolento no berço. E ele mesmo procurou o amiguinho. Ele mesmo se virou, foi lá com a mãozinha, pegou o amiguinho, até adormecer enquanto eu fazia o Xi batidinha no bumbum. Né? Porque é um bebê pequeno, ainda precisava desse auxílio, mas ela não ficou balançando, nem mamando até ele dormir. Né? Amamentou, fez a retirada gentil, colocou no bercinho da acordada, ele mesmo pegou o amiguinho. E ela batendo no bumbum e ele dormiu. Está dando certo, fiquei emocionada, obrigada por tudo. E isso foi com 4 meses. Tá? E aí, com 4 meses e pouquinho, acabou o tempo dela da mentoria. Ela saiu e quando ele fez 6 meses, ela mandou uma mensagem para mim. Só que ela mandou em áudio, então não dá para mim colocar aqui. X, eu não acredito, ele está dormindo completamente sozinho. Agora, ele janta cedo, depois eu dou banho, dou um mamazinho, coloco ele com o bichinho e ele fica lá na cama e ele dorme totalmente sozinho, não precisa fazer mais nada. Eu falei, nem acredito, tal. Eu queria que ela tivesse me mandado foto desse jeito também, que eu ia completar a história. Ela me mandou por áudio, né? Mas, ó, foi uma construção que começou aos 2 meses de idade. Para os 6 meses ele está dormindo bem sozinho. Por isso que eu falei para vocês, não existe fórmula mágica, tá? É um passo a passo. Mas muito antes dele chegar nesse ponto, ele já dormia a noite toda sozinha. É que ela tinha que ninar tudo e colocar no berço, né? Depois vai melhorando, melhorando, até que fica nesse padrão. E aí eu trouxe aqui o exemplo da Catiele, mãe do Pedro. Esse aqui só tinha 45 dias. Mas os primeiros 30 dias tinham sido tensos com ela, e ela, em 30 dias ela já tinha passado, já tinha feito o curso, já tinha passado por uma consultoria, em 30 dias e não tinha resolvido, e ela já estava desesperada, porque ele não dormia nada, nada, nada durante o dia. E porque ele não dormia praticamente nada durante o dia, à noite eram terríveis, ele acordava de 30 em 30 minutos a noite inteira. Então, o Pedro chegou para mim, ele acordava 12 vezes durante a noite. Era uma loucura, era casa de louco mesmo. Mas porque estava muito, 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 muito bagunçado, né? E não julgando a tal da consultora, ela usou a ferramenta que ela tinha, né? Até porque os conhecimentos dos cursos, a maioria dos cursos aqui no Brasil são muito limitados. Eu fui estudar fora, gente, senão eu não conseguia passar tudo isso para vocês. Ela usou o que ela tinha, né? Então ela fez o quê? Vamos colocar Shredder, vamos colocar bola de pilates, né? E que é o quê? Modo de adormecer. Eu sempre falo que é o terceiro ponto. Não adianta você mexer em modo de adormecer se você não ajustou o hormônio. Ela não tinha feito isso. Então, por isso que não funcionou. E eu falei, não, vamos fazer. A primeira coisa que eu fiz foi, vamos tirar esse shredder, vamos tirar essa bola de pilates. Não está funcionando. Tá bom, vamos mudar, vamos enxergar o que funciona para o Pedro. Vamos montar a rotina BCD para ele. E aí, com uma semana, com 7 dias, ela mandou para mim. Ele não quer brincar, só quer dormir. Porque eu falei, então vamos brincar. Não quer brincar, só quer dormir. E mandou rindo. E eu até ri. Eu falei, para quem não dormia nada, agora o cara só quer dormir, com uma semana. E depois de 3 semanas, esse caso foi um caso, evoluiu muito, muito rápido mesmo. Não é o padrão, gente, o padrão é em torno no mínimo 30 dias, né? Aqui com 3 semanas ele já estava nesse padrão.
Sei que tá tarde, mas só para te falar, era 8h30 da noite, ela manda mensagem, mesmo mentorado tem carta aberta, ele manda mensagem a hora que for para mim. Ele dormiu sozinho no berço e sem reclamar. Fiz o ritual noturno e coloquei ele no berço. Ficou uns 10 minutos sem chorar. E que essa foto aqui tá bem escura. Tinha até uma outra foto que tá no meu Instagram desse mesmo caso lá, que mostra ele. Ele era um astronauta de pelúcia, que ela colocava do lado dele. Então colocou lá, ele ficou lá com o astronauta de pelúcia dele 10 minutos sem chorar, quietinho, e adormeceu. Sozinho. Tá aprendendo a dormir sozinho no berço, tá dando certo. Graças a Deus, eu tô tão feliz. Eu mandei para ela, eu também. Ele tava muito feliz, que funcionou muito, 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 muito bem. Eu tenho esse caso lá no meu Instagram, nos destaques, se vocês forem lá a história, você vai ver ele chorando, chorando, chorando horrores, que ela me mandou um vídeo. Olha, ele fica assim, quando coloca no Shredder, e ele desesperado. Falei, vamos tirar esse Shredder, vamos tirar isso, não funciona, ele não gosta. E pronto. E vamos fazer esse cara dormir sem Shredder. E aí ele se adaptou mais ao ninho, ó, nós substituímos pelo ninho e tal. A gente tem que olhar para a criança, o que funciona com a criança, né? E foi, funcionou para ele dormir. Tá? Então, esses são os 3 passos. Identificar o porquê que essa criança está acordando, oferecer essa rotina com os 4 ingredientes que supram as necessidades dela, né? Olhar o que realmente relaxa essa criança e vai ajudando ela na autonomia do sono, não é colocar no Shredder, porque bebê de 1 mês tem que ficar no Shredder. O Pedro não gostava de Shredder, nós tiramos, né? Olhar para sua criança, ver o que relaxa e ajudá-la nesse processo de adormecer e de autonomia do sono, e as coisas vão funcionando. Né? E aí eu coloquei essa frase, porque eu sei que muita gente chega nessa parte e pensa, ah, tá bom, só esses 3 passinhos aí, tá parecendo fácil demais, mas na prática eu quero ver. Eu quero ver eu conseguir, não é tão fácil assim não. Aí eu trouxe para vocês, não vou só eu que vou falar, trouxe o caso, a Juliana, mãe do Mateus, fez a mentoria. No final da mentoria, eu sempre pergunto, peço para elas um feedback, o que elas acharam, se valeu a pena, né? O que elas gostaram. E falar nisso, eu fiz uma série de lives também. Quem quiser pode dar uma olhada lá no Instagram. Foram 5 mães que eu convidei para falar como foi a experiência da mentoria. Cada uma com um caso diferente. Uma que era um caso de saúde, que a menina tinha adenoide. A outra que é uma mãe solo. Né? Outra que a mamãe, o bebê tinha lábio leporino, teve que operar, e como é que foi para melhorar o sono dessa criança. Eu peguei vários casos diferentes, né? Coloquei uma mamãe, essa Luísa, a Luísa apareceu aí, né, no começo dessa apresentação, tem um caso da Luísa lá também, que é uma mamãe que tem uma escolinha de futebol, e tinha que trabalhar, levar a criança para aquele lugar barulhento. Então, eu peguei vários casos interessantes lá, e coloquei, tá? Mas aqui eu escolhi a Juliana para trazer aqui para vocês, porque era texto, né, que ela mandou, então o vídeo fica mais difícil da gente passar, então esse aqui querem em texto. E ela colocou, Chile, queria agradecer você, eu já havia feito 2 cursos de sono que não me ajudaram, porque o curso não entra na minha rotina, aquela questão de você querer enfiar dentro da tabela, né, do curso. Fazer a consultoria com você foi o melhor investimento, porque você entendeu as nossas particularidades. Explicou coisas que, mesmo com muita pesquisa, eu nunca tinha ouvido falar, e fazendo ajustes simples. São esses 3 ajustes, viu? 3 ajustes simples, nada complicado. Meu bebê finalmente começou a dormir melhor e eu posso descansar mais. O principal também é que você me ensinou a não ficar presa por causa da rotina. Eu falei isso para vocês, não precisa ficar presa por causa da rotina. Tá? Você consegue oferecer isso em qualquer lugar. Eu devia até ter posto aqui, tem um outro exemplo aqui que uma mamãe falou, eu fiz o ABCD num parque aquático. O brincar foi na água e ela amou, né? Porque acordava, dava alimentação da menina, e depois vai brincar na água, deu o horáriozinho de dormir, a mãe ia, dava um colinho com uma mantinha cobertinha no cantinho lá no parque aquático, fez a sonequinha no carrinho, né? Minou e depois colocou no carrinho, fez a sonequinha, acordou, mamava de novo, depois voltava para a água, brincava lá, foi fazendo uma BCD fora de casa, funcionou. Ah, eu até tenho isso, esqueci de ter posto aqui para vocês verem esse ABCD na água. Tá? O principal também é que você me ensinou a não ficar preso por causa de rotina, eu posso ter uma vida normal, mesmo assim fazer meu baby dormir bem. Muito obrigada, gratidão. Vou indicar você para todas as mamães que precisam de ajuda. Então, ó, a palavra da Ju não é nada complicado, são esses 3 passos. A mágica é essa, fazer isso, que essa criança consegue dormir. Tá? Não escondi nada de vocês, é isso que eu faço com minhas mentoradas. Tá? Agora, se você acha que não, eu gostaria de ter alguém para me ajudar aí, para interpretar essa rotina, para colocar isso, colocar esses 4 passos, encaixar dentro da minha rotina, dentro da minha realidade, que um trabalha, outro bebê vai para a escolinha, outro tem babá, outro não tem. Tem que ter muitas realidades diferentes, né?
e que às vezes quando a pessoa olha de fora é mais fácil do que com você que está no meio do, né, do olho do furacão. Então, se você quer minha ajuda para melhorar suas noites de sono, eu quero pedir licença aí para explicar um pouquinho sobre a mentoria ABCD do sono, e já vou voltar, porque eu vi que tem, parece que 5 perguntas aí no chat, e eu já vou responder, tá? Só vou pedir licença para vocês, para apresentar um pouquinho sobre a mentoria. Então, a mentoria ABCD do sono, primeira coisa é que ela não é um curso gravado. Questão de falar isso, né? Porque o povo fala, o curso, acha que vai ser um curso gravado. Não é um curso gravado. Mentoria é diferente de curso, tá? Mentoria é um acompanhamento individual, não tem tabela pronta, não tem aquela coisa que você vai ter que assistir e seguir aquilo lá. Não é um curso gravado. Tem aulas gravadas, tem um monte, um monte, mas elas são aulas de apoio, gravações de apoio. Então, em algum momento, a mãe fala, ele está acordando muito por gases, Sheila, e eu falo, olha, tem uma aula na plataforma que ensina como fazer massagem para aliviar gases da criança, né? Ah, ele está demorando muito para dormir, está lutando muito para dormir, tá bom. Mesmo no horário que a gente estipulou, está com dificuldade para relaxar, então tem uns banhos relaxantes para ajudar o bebê a dormir ser mais rápido, vai lá que tem uma aula que fala isso. Então, são sempre aulas de 3, 4, 5 minutos, com algumas situações específicas, e que ao longo da mentoria eu vou orientando a mãe a assistir. Então, não precisa assistir tudo. Tem muitos que assistem nada, praticamente. Só o acompanhamento vai, né? Mas em alguns momentos a gente usa isso, né? O material de apoio às aulas gravadas, tá? Mas ainda não é um curso gravado. É tudo individual. Onde eu vou te ajudar a entender as necessidades do seu bebê e montar essa rotina adequada, desses pontos que eu falei, tá? Sem tabela, sem fórmula pronta. Não tem tabela pronta. Não uso tabela para nada. Tá? Não precisa. Não uso porque não precisa mesmo e não funciona. Então, eu pego na sua mão e nós duas vamos analisar as necessidades do seu bebê e as particularidades da sua família. Para quê, Shirley? Para montar a tal da rotina ideal para o seu bebê dormir bem a noite inteira. Não só para ele dormir bem, mas que flua naturalmente para a sua família. Então, não é aquele horário que você fica presa e eu tenho que levar meu bebê nesse horário, porque esse horário da... Não, a gente vai encaixar dentro do horário da escola dele, né? Se é com babá, se é com a avó que fica, começa o dia na casa da avó, depois a mãe pega e leva para casa, né? Tudo isso a gente vai encaixando, né? Porque também vou colocar um horário de janta que é bem no horário que a mãe tem que estar levando a criança para pegar da avó para poder ir. A gente tem que ver essas coisas e encaixar, tá? Essas particularidades. Então, por isso que não tem tabela pronta, a gente pega um por um. Mas aí, explicando para vocês como funciona a mentoria, tá? Como é que eu consigo enxergar e ajudar vocês? Então, quando entra na mentoria, a primeira coisa é entender o que está dificultando o sono do bebê, que é o primeiro passo que eu falei para vocês. Tá? E não dá para pular essa parte, por isso que muitos cursos falham, porque não olham para o seu bebê essas necessidades. Então, faz o diário do sono, ó, que é a mesma planilha que eu mostrei lá para vocês, e faz o formulário de anamnese, tá? Esse formulário de anamnese aqui, gente, ele tem umas 14 páginas, ele não é pequeno. Normalmente eu dou 2, 3 dias para a mãe poder preencher no seu tempo, tá? Mas é que eu tenho que saber de tudo, desde a gestação, parto, dessa criança, como é que está o ganho de peso, se está tomando vitamina, quais são os acompanhamentos médicos que está fazendo, não, essa criança para entender o quadro como um todo, tá? E mais o diário de sono, né? Os horários que está acordando, os horários que está tendo refeição, os horários que estão tendo os despertares. E aí a mamãe manda isso para mim, né? Lá na plataforma tem um link da minha agenda, a mamãe escolhe o dia e horário de sua preferência, e aí a gente para uma reunião que normalmente tem no mínimo 1h30, mas a grande maioria são 2 horas. Então, eu sempre falo para as mães, separa 2 horas para mim, porque a gente precisa de 2 horas para analisar todo o formulário da anamnese, o diário do sono e montar juntas uma rotina que funcione para o bebê, de acordo com o metabolismo e com a realidade dela. Tá? Então, a gente precisa ter esse bate-papo ao vivo, é pelo Zoom, igual aqui, só que é só eu e a mãe, ou só eu, a mãe e o pai, ou eu, a mãe e a avó. Quem participar da rotina do bebê e quiser participar. A gente fala só daquele bebê, é uma reunião privada, tá? Para ver esses casos. E aí, depois dessa reunião, tem que ser depois, porque eu tenho que conversar e combinar tudo isso com a mamãe. Aí, eu normalmente passo 2 a 3 dias para poder entregar o plano de sono personalizado, porque eu não tenho pronto. Ele é feito nessa reunião de 2 horas, especificamente para aquela criança, né? Então, a mãe vai receber o plano de sono personalizado com a rotina teste adequada para esse bebê. E o passo a passo que a gente fez para ajustar os pontos, né? Melhorar a soneca, reduzir as mamadas da madrugada, despertar noturno, promover a autonomia do sono. Ou seja, esses 3 passos de acordo com o seu bebê. E ela vai receber isso em PDF, né, normalmente. Agora, a partir da semana que vem, né, já em outubro, a gente vai entrar com o nosso aplicativo. Então, o plano de sono é em PDF, mas ela não vai receber mais por e-mail, como era antes que eu mandava, vai receber agora no aplicativo.
Isso para o pessoal que entra aí a partir de outubro já, tá? E além disso, tem o quê? 90 dias de acompanhamento, porque essa mamãe vai aplicar esse passo a passo, né, de acordo com o plano de sono que ela recebeu do bebê dela, e aí ela vai ter 90 dias de acompanhamento diário pelo WhatsApp, no grupo do WhatsApp, né? Ela vai lá, eu entro 3 vezes por dia, eu mesmo, entro 3 vezes por dia no grupo, de manhã, normalmente meio-dia, quando eu volto do almoço, no final do dia, quando eu saio do escritório, antes de sair do escritório, porque no final eu entro para responder todo mundo e ajudar, tá? E normalmente segunda a sábado, mas às vezes de domingo eu dou uns pulinhos lá também. Ela fala, Chico, você tá por aqui de domingo? Tô. Às vezes eu dou uma puladinha, mas meu compromisso eu garanto de segunda a sábado. E até as nossas reuniões pelo Zoom, que são 6 encontros quinzenais, sempre às terças-feiras, por isso que essas reuniões que eu faço com o grupo VIP normalmente são de quinta, porque às terças eu estou com elas, tá? Ao vivo, com abertura de microfone, uma por uma, para tirar dúvidas individuais, né? Então, a gente vai, abre o microfone de uma por uma para falar o caso delas, como que foi aquela quinzena, o que que funcionou, o que que ainda está precisando ajustar, para poder ir avançando. Chile, eu gostei da ideia até, mas quanto que custa isso, Chile? Eu sei que todo mundo na hora que chega essa parte, nossa, parece legal até, eu queria entrar, mas quanto que custa isso? Não se assustem, tá? Eu vou contar para vocês agora. Quanto que custa a mentoria? A mentoria BCD do sono, como eu falei para vocês, são 6 reuniões ao vivo, tá? São 6 sessões de mentoria, cada sessão de mentoria em torno de R$ 350, então daria 2.100 só de aulas ao vivo. Uma sessão de mentoria individual com plano de sono, né? Que quando eu fazia separado eu cobrava 697, agora eu não faço, agora eu só faço para minhas mentoradas, né? Porque eu não tenho mais agenda para isso, então eu tenho que priorizar as mentoradas, mas o preço que eu cobrava era 697, que era só uma sessão e plano sem acompanhamento, né? Mas agora eu só faço isso para as mentoradas. 90 dias de acompanhamento, cada dia extra de acompanhamento, quem quer prorrogar, normalmente são R$ 10. 3 aulas com profissionais convidadas, que eu sempre trago, uma por mês, pelo menos, uma convidada. Esse mês de setembro nós já tivemos, foi a Grazi Nutri, né, Natália, se eu não me engano, acho que foi a Grazi Nutri, que eu trouxe a nutricionista. Mês passado foi a odonto pediatra, a doutora Gabriela. Já teve a Carol, neuropsicopedagoga, ensinando brincadeiras para fazer em casa. Então, a gente sempre traga uma profissional para ajudar com algum tema, tá? E recebe de bônus todos os meus cursos gravados por 2 anos, né? Porque a mentoria dura 3 meses, mas você fica com 2 anos com o material. Então, você pode revisitá-los, né? Teve uma mudança de padrão de sono, eu quero lembrar como é que eu faço, você tem o material disponível. Aí, leva de presente o meu livro físico que eu mando para sua casa. Então, tudo isso daria 5.394. Não sai correndo, não, porque não vai pagar nem perto disso, tá? Então, o valor promocional que ele está vendendo agora em 2024, pelo menos até dezembro, pretende manter esse valor, é 1.111. E você pode parcelar em 12 vezes de 111,10. Esse é o valor que está na minha bio, no meu Instagram. Quem entra em contato pelo WhatsApp é esse valor que recebe. Mas, para o meu grupo VIP, que vem para participar das minhas aulas, ficam lá no WhatsApp, e sempre eu libero um descontinho a mais, tá? Então, só para quem está no grupo VIP, somente com o cupom VIP, que a Natália pode colocar aí no chat, Natália, para quem quiser pegar, mas ela também coloca depois lá, junto com a gravação, normalmente a gente libera esse cupom, e é só lá no grupo VIP, hein? Por favor, não fiquem repassando isso para lá, é para quem está no grupo VIP, por favor, tá? Até, e aqui eu não troquei a data, né, que eu fiz em cima da semana da 14/9, mas até sábado agora, não sei que dia que vai dar, hoje é 27, 28, 29, 30, segunda, dia 29, se eu não me engano, né? De setembro. Então, vai ser sábado até meia-noite, 997 ou 12 de 99,70, tá? Então, se você colocar, fica aí, gente, R$ 3 por dia. Vocês podiam pagar nem o cafezinho que você... Então, recapitulando, de 5.394, né? De 5.394 por 997 até sábado, 99,70. Quero agradecer a participação de todas vocês que ficaram até agora. Agradecer você que está assistindo a gravação também. Espero que tenha gostado. Mas não encerra não, que ainda tem mais dúvidas aí. De repente, a dúvida delas pode ser a sua dúvida também. Esse que eu respondi, né? Também.
A Jéssica falou que a diferença é por causa do horário da creche e a gente consegue, viu, Jéssica? Mesmo com horário de creche, a gente consegue, dependendo do horário da saída, encaixar uma sonequinha e tal, e a gente consegue dar uma ajustada nisso. Mas, isso aqui eu também já li. Meu bebê tem 4 meses, ele desde RN só dorme no colo e no peito. Ele acordava a cada 2 horas da madrugada. De um mês para cá, ele acorda e eu ponho no peito e ele fica direto dormindo com o peito na boca. E a gente vai dormindo assim. Detalhe, ele está em amamentação mista. Mais um motivo para não ficar com esse open bar. Eu chamo isso de open bar. Eu falo, cama compartilhada não é open bar, não é livre acesso, né? Porque tá lá e aí só dorme se tiver com seio na boca, né? Eu já peguei vários meus bebês desse jeito. Uma das primeiras coisas que eu faço, hoje mesmo eu fiz uma mãe, a mãe do Ravi, que estava desse jeito. Meu pelado, vamos tirar o seu open bar. Não é que foi a mesma coisa que eu fiz, que nós fizemos aí com o bebê da Nayane, que ela falou, melhorou mesmo quando ele foi para o berço, né? Que a gente tirou o open bar. Então tem que ajustar essa rotina, alimentar, né? Fazer uma churrascada para esse bebê, se está aleitamento misto, colocar algumas mamadeiras em horários estratégicos para diminuir essa fome, né? Um desses horários eu já dou a dica que você deve ter algum despertar aí que ele tem volta de 10, 11 da noite na cidade, daria uma mamadeira nesse horário, já que está em aleitamento misto mesmo, manteria as mamadas posteriores, provavelmente depois de 3 horas, e acabaria com a open bar. Já faria adaptação dessa criança ao berço. Mudar isso daí. Sobre a questão de dormir pouco durante a semana, porque é o horário da creche, ele passa o dia lá. Como quebrar esse ciclo de acordar cedo demais? Ele acorda cedo demais, tem sono por volta das 9, 10 horas, mas na creche o horário de dormir é depois do almoço. Sim, na cidade é mesmo. Na cidade, normalmente, o almoço é por volta de 11, 11h30, a creche está certa, e a criança dorme lá por volta de meio-dia e meia, 1 hora da tarde, né? Mas tem que quebrar como? Com terapia de luz. Isso, tá? Ver a luz com horário fixo, não sei que hora que ele sai, então, 6 horas, 6h30 da manhã, mesmo que ele acorde às 5, tem que ficar no escuro, né? E depois terapia de luz vermelha no final da tarde. Minha bebê tem 2 meses e 26 dias, nunca dormiu mais que 3 horas seguidas. Bom, com 2 meses, se é à noite, é 3 horas mesmo mamada. Se está com intervalo de 3 horas, é isso. De uns dias para cá, está acordando de hora em hora para mamar. Aí já não é, né? É para ser de 3 em 3 horas. Não é para ser mais de 3 horas. O tempo de jejum vai aumentar depois de 90 dias de vida, né? Depois de 3 meses, só está com 2 meses, mas de hora em hora não é para estar. Faz soneca de 30 a 40 minutos no carrinho durante o dia e dorme por volta das 20 e acorda às 6. Não aguenta mais esse sono picado. Ela está acordando de hora em hora porque provavelmente essas sonecas não estão suprindo ela, tá? E carrinho não é lugar de bebê dormir, Lilian. Vamos combinar, tá? Soneca no carrinho é só numa emergência, tá na rua, não sei o quê, não é para dormir só na soneca. A primeira coisa que eu mudaria é o horário, é o lugar que ela está dormindo. Você viu que eu falei lá da questão ambiental, né? Um ambiente inadequado para dormir é uma das coisas que atrapalha o sono. Poderia falar mais sobre terapia de luz? Acabei de falar, luz do sol, cedo, com horário fixo pela manhã, luz vermelha 12 horas depois. Terapia de luz é para pôr à noite, ao invés do breu total. Não, terapia de luz é no início da noite, antes de dormir, para imitar o pôr do sol e avisar para o cérebro que a noite está chegando. Ou nas sonecas. Não, horário de acordar e horário de dormir. Só vi você citar sobre terapia de luz, outras consultoras nunca citaram, por isso o interesse em entender. O povo não estuda, Gisele. O povo não estuda. Vê que todo mundo quer estudar de madrugada, pagando em dólar, como a tia Chi? Não pensa, sabe quanto que custa, né, para fazer o concurso nos Estados Unidos, lá com as regras que eles têm, ainda validar aqui no Brasil, é muita grana. Minha bebê dormia a noite toda até os 7 meses, depois disso começou a acordar de hora em hora, praticamente, ela tem 1 ano e 2 meses e não sei mais o que fazer. Ajustar a rotina, Ellen, simples assim. Tá? Por que que ela dormia bem até os 7 meses e parou? Porque a rotina mudou, muda, a necessidade muda, principalmente após os 7 meses, que é o horário de entrada da janta. Entrou a janta, bagunça muito o metabolismo, porque normalmente a mamãe acaba sem saber, gente, eu não julgo, porque eu também sabia, também fui uma mãe assim que sofreu com privação de sono, falei isso para vocês no começo. Não sabe como encaixar, né? Aí encaixa a janta no horário errado. Hoje mesmo eu fiz uma mãe
antes de entrar aqui, foi a última mãe da tarde, que era um bebezinho que dormiu bem até os 9 meses de vida, e depois começou a complicar, e ela não sabia o que tinha acontecido. Na hora que eu fui olhar a rotina dela estava perfeita com a criança. Até meio-dia. A parte da tarde estava tudo compensado. O horário do lanche estava no horário errado, a soneca não estava funcionando, né? O horário de jantar, por conta do horário da soneca, tinha bagunçado, estava muito tarde. Eu falei, olha, jantando nesse horário, provavelmente o metabolismo dele só vai desacelerar, porque na hora da janta a gente acelera o metabolismo, né? E aí, até ele desacelerar e produzir os hormônios, ele só vai ter hormônio para dormir lá por volta das 10 da noite. Eu falei, é isso que acontece nos momentos das 10 da noite. Tem que achar no horário errado. Tá? Então, quanto essa rotina não está adequada para aquele metabolismo naquela fase, porque, olha, mas ele dormia bem até os 7 meses. Ótimo, porque a rotina estava adequada até os 7 meses. No 7º mês, quando mudou a necessidade dessa criança, né? Mudou a rotina alimentar dela, porque normalmente é a hora que entra a janta, tal. Depois de um aninho já tem que entrar ceia, tudo. Se não tá, de repente não tem ceia, a janta tá muito tarde, não tá batendo, vai bagunçar, e aí vai para dar de hora mesmo. Por quê? Não tem hormônio, não tem hormônio, né? A criança até dorme, porque tem impressão de sono, né? Tá cansada, tá exausta, vai dormir, mas não consegue manter esse sono, porque não tem hormônio. Não tem hormônio por quê? Porque os hormônios estão desequilibrados, né? Aí tá desequilibrado, porque aí a gente entra com terapia de luz e corononutrição, a nutrição no horário certo, para equilibrar esses hormônios e manter esse sono. E aí, quando você faz isso, você ajusta os sistemas reguladores, essa criança dorme. Naturalmente ou milagrosamente, como eu falo com as minhas mentoradas. Eu falo, quando a gente ajusta tudo, milagrosamente, a criança dorme a noite inteira. Então, respondi todo mundo. A minha previsão era 1 hora de reunião, deu até 1h20. Eu quero agradecer vocês que ficaram aqui comigo até o final, né? Teve uma mamãe aí que já passou o WhatsApp para a Natália, depois escolhe lá o curso que quer e mandou o e-mail para a Natália liberar para vocês. Muito obrigado a presença de vocês. Permaneça no grupo VIP, porque a gente vai ter outras reuniões com outros temas. Eu procuro pelo menos esse mês foi 2 vezes que eu fiz no grupo VIP, né? Mas eu procuro pelo menos uma vez por mês garantir fazer uma reunião desse tipo com vocês, tá bom? Grande beijo, meninas. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.